Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje vamos continuar as nossas reflexões a respeito da saúde. Quem é que não quer ter saúde? A saúde faz parte dos nossos votos a todas as pessoas quando terminamos um ciclo, quando desejamos que algo vá bem, e todos pensamos a respeito da saúde. Mas como é que podemos conquistar a saúde? Será que a saúde é resultado somente de uma questão hereditária, genética? Será que é somente resultado de uma saúde determinada pelas instâncias governamentais? Ou nós também podemos fazer a construção de uma vida saudável, construir um modelo saudável para nós, para que a partir disso tenhamos também saúde? E as mais antigas escolas de filosofia, as escolas científicas, sempre buscaram um método que nos proporcionasse a saúde. Ficaram famosas as experiências dos alquimistas que tentaram construir o elixir da longa vida. Esse elixir, diziam eles, seria capaz de proporcionar que o corpo físico fosse indestrutível. E dedicaram tempos, estudos preciosos para tentar construir esse elixir da longa vida. Fazendo uma análise a respeito desses alquimistas, tanto desses que buscaram construir o elixir da longa vida, como também daqueles que tentaram construir o ouro através das suas experiências, Carl Gustav Jung chegou à conclusão de que isso também fazia parte de um processo psíquico. Através do nosso psiquismo, poderíamos proporcionar a construção de um elixir de longa vida, ou então do ouro interno a partir do nosso desenvolvimento. Mas vemos no dia a dia a correria de homens e mulheres atrás das conquistas que o ego proporciona, sem nenhuma crítica quanto a isso. Mas se esquecemos do principal, se esquecemos da nossa própria essência espiritual, se deixamos de lado parte importante da nossa vida, como é que queremos ter saúde? Se a nossa vida é uma corrida desenfreada, uma corrida ansiosa atrás de tudo, como queremos poder ter saúde se não estamos tendo uma vida saudável? É por isso que certa vez perguntaram a Confúcio: o que o surpreende mais na humanidade? Confúcio respondeu: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para a recuperar. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por não viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. E nós vemos que essas reflexões feitas 5 séculos antes do próprio Cristo, são reflexões profundas a respeito da conduta humana. Como podemos querer ter uma vida significativa se todos os nossos esforços estão pautados no ego? Como querer ter uma busca profunda se a nossa corrida diária continua sendo ansiosa? Perdemos a saúde, como já dizia Confúcio, para juntar dinheiro. Por que perdemos tanta saúde para juntar dinheiro? E alguns respondem: é o meu ganha-pão, tenho que sustentar minha família, os meus filhos, tenho que deixar herança para os meus filhos, tenho que construir um patrimônio para a minha vida. E qual o verdadeiro patrimônio que eu construo? Se não essa essência que somos, que cada vez mais deve ser trabalhada, elaborada, experimentada, e é o único e verdadeiro patrimônio que nós temos. Mas a nossa vida ansiosa faz com que não vivamos nem no presente, e como não podemos também estar no futuro e no passado, ficamos perdidos nesse tempo
sem saber construir de forma mais profunda uma vida significativa. E a ansiedade está na raiz de muitos males da vida presente. Sabe qual o resultado imediato da ansiedade? Fazer com que nós não consigamos nos fixar no momento presente, que é o momento mais importante. É o momento onde a vida acontece. É o momento onde eu posso dar respostas efetivas, emocionais, cognitivas, para todos os fenômenos que acontecem. Mas como as criaturas se encontram presas ou no seu passado, no ressentimento, na angústia, na mágoa, nas dores vividas, na criança ferida, ficam perdidas nos seus pensamentos. Ou então, pelo próprio medo, pela insegurança, estão constantemente no futuro, não conseguem estar no momento presente, vivendo aquilo que é passado. E esses medos, essa insegurança vai produzindo uma carga de adrenalina que passa para a corrente sanguínea e vai se transformando em doenças, em crises, em consequências graves para o nosso organismo, porque não temos uma mente saudável que saiba lidar com os fenômenos que a vida apresenta. Que se tem dificuldades, sabe-as que são momentâneas. Sabe e percebe que isso tudo faz parte de um plano maior para trazer à tona o eu que eu sou. De trazer à tona o self que se encontra escondido na sombra ainda, mas que deve fazer brilhar a pouco e pouco. E muitas vezes chegamos ao final de nossa existência como se não tivéssemos vivido. O que tenho feito da minha vida? Para onde estão sendo destinados os meus esforços, a minha energia, o meu pensamento, o meu sentimento para a construção de algo maior? Ou ainda me perco nesses meandros da vida, nesse vai e vem, nessa correria desenfreada e não paro para pensar nisso? Porque a gente pode até não pensar na vida nem na morte. Mas a vida é um fenômeno contínuo. Acontece no corpo e fora do corpo. A morte do corpo é uma realidade. Porque, em verdade, a cada momento, o nosso corpo se encontra em transformação. Já não temos o mesmo corpo de apenas alguns minutos atrás, porque o processo de regeneração celular vai acontecendo. Para que nascesse o corpo juvenil, foi necessário que morresse o nosso corpo de criança. E assim sucessivamente na vida, sem nos darmos conta, essa transformação vai acontecendo. O mais importante é estarmos atentos onde nossa energia está sendo canalizada. Que tipo de construção, que tipo de desenvolvimento eu desejo para a minha vida? Porque isso vai trazer reflexos tanto para a saúde como para a doença. E também séculos antes de Cristo, Hipócrates já dizia: tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Olha que sabedoria esse considerado pai da medicina já trazia em suas observações. Tuas forças naturais, aquelas que existem dentro de ti. E o que temos feito das nossas forças naturais? Porque se nossa busca continua ansiosa, continua uma busca angustiada, atrás de construções e mais construções externas, sem o equivalente interno, eu me encontro perdido em minha jornada. E não coloco essas forças naturais em ação para que elas produzam o resultado da saúde. Não cremos mais da forma como deve ser feito. E eu li um relato de um jovem, certa feita, um exemplo de uma fé que se conectava à saúde. Esse jovem tinha graves problemas oculares. E a cada ano que se passava, o seu grau ia aumentando. Só que chegou a determinado período
e ele leu a passagem da Bíblia da cura do cego de Jericó e ficou impressionado com aquela passagem. E chegou certo dia, esse jovem tirou os óculos e disse para a mãe dele: se Jesus curou o cego de Jericó, ele vai me curar também. Tirou os óculos, jogou fora e, por incrível que pareça, ele mobilizou tal força interna que, a partir daquele ato, os exames começaram a mostrar uma diminuição do grau até que cessasse a necessidade de utilização do óculos. Por favor, não façam isso em casa se não tiverem a devida fé. Claro que isso é efeito de um processo de ativação interno ou mesmo de uma intervenção espiritual que possa ter auxiliado aquele jovem a dar um exemplo da conexão entre a fé e a saúde. Mas mostra também que uma predisposição interna, muitas vezes, ocasiona processos fantásticos. Ocasiona recuperações que nós mesmos e a medicina não explicam. Não temos explicação. Porque tal é a força do psiquismo, tal é a força dessas possibilidades internas que residem em nós, mas que nós desconhecemos. Acreditamos somente que a cura se dará por conta de utilizar um medicamento. Ótimo, os medicamentos servem para isso, trazem substâncias valiosas para a construção da saúde. Mas se eu não ativo juntamente o medicamento e a força interna, eu perco algo valioso, perco uma possibilidade de tratar a saúde de uma forma holística. Tanto o medicamento externo, como também minhas forças naturais, atuando em prol da construção da própria saúde. E em Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles estabelece que o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Esse é o ponto. Conforme as emissões da nossa mente, vamos construindo ou saúde ou enfermidade. E muitas vezes não nos damos conta desses pequenos tropeços que sucedem no nosso corpo por conta de estarmos dissociados, muitas vezes, do nosso psiquismo. Não percebemos o que pensamos. Não percebemos o teor das nossas emoções. Não percebemos, às vezes, a nossa forma agressiva de falar com as pessoas. E isso é doentio. Não percebemos o nosso medo que paralisa muitas vezes as nossas mais belas intenções, as melhores intenções. E ao não lidar com esse medo, muitas vezes nós mesmos adoecemos para que não ter que enfrentar determinadas situações. Quantas vezes isso ocorre? Pessoas que têm um desafio pela frente e o próprio organismo parece que se debilita e não consegue levar adiante um projeto. Eu tive uma paciente, ou quase paciente, que ela me ligou umas 4 vezes para marcar uma sessão terapêutica. Mas era impressionante, porque todas as vezes que ela marcava, tinha um impedimento de saúde. Uma vez ela quebrou o pé, aí não pôde ir por 2 semanas. Numa terceira vez ela ficou rouca, estava quase afônica e não poderia falar, então não haveria sessão terapêutica. E na quarta teve um outro transtorno que eu não me recordo, mas ela não pôde ir. E eu dei esse retorno a ela no próximo encontro. Você percebe como, mesmo antes de iniciar um processo terapêutico, o seu corpo apresenta reações que podem demonstrar essa união entre a mente, o corpo e o espírito, porque quebrar o pé antes de ir para uma sessão terapêutica pode ser algo casual, mas é muito simbólico, porque são as pernas que nos fazem andar, nos fazem escolher o caminho, seguir adiante na nossa jornada. Ficar rouco, afônica,
significa que muitas vezes eu não tenho a capacidade de expressar aquilo que eu sinto. Ou eu tenho medo de dizer porque posso me sentir julgado, posso me sentir muito vulnerável perante o retorno daquilo que vai ter. Então esse processo simbólico mostra, e muitas vezes nós não estamos atentos a esses símbolos, mostra que existe uma conexão profunda entre o que ocorre no meu corpo com a minha alma. O que é que constantemente o meu corpo dá o sinal na pele e eu não estou atento? Quais são as minhas marcas? Qual a área mais atingida da saúde e que eu não percebo a canalização? E isso pode ser um autodesarranjo ou um autoarranjo. Porque se essa orquestra interna se encontra desafinada, eu preciso afinar os meus instrumentos. O meu violino, o meu violão, o meu teclado interno precisam estar em sintonia para que a música seja harmônica. Se não está harmônica, é porque algo na alma está errado. Por isso mesmo, como o Iris falou na aula passada, existe um médico interno. E Joana diz isso em Desperte e Seja Feliz. Quando estabelece que há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Como anda esse médico interno em você? Como anda a sua conversa com você mesmo quando está a sós, com o seu pensamento? Ou não existe a possibilidade de você ficar com o seu pensamento, porque quando chega em casa já liga logo o rádio, a televisão, já faz um pouco de barulho, porque a voz interna às vezes é tão dolorida, é tão doído lidar consigo mesmo que não consegue fazer um pouco de silêncio para escutar. Quantas vezes a gente reclama que as nossas preces não têm respostas? A espiritualidade parece que me abandonou porque não traz respostas sistemáticas. E quantas vezes a espiritualidade pode estar dizendo, mas fulano não faz silêncio para poder ouvir a resposta. E esse turbilhão da mente nos faz desconectar desse médico interno, esse médico que está às ordens do Espírito, esse médico que pode e deve ser canalizado para a construção de uma saúde mais ampla, mas, quando desconsiderado, deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Esquecemos desse médico interno e nos adentramos no caos. Pensamos que esse caos que ocorre conosco muitas vezes é punição, deve ser causa de vidas passadas, deve ser um karma. Não necessariamente. Na maioria das vezes, talvez não seja. Seja o meu próprio descuido dessa vida atual. Seja o próprio esquecimento desse médico interno que vai sendo negligenciado. E tudo que é negligenciado no nosso psiquismo fica guardado onde? Na sombra. Vocês sabem, né? A gente sabe. Precisamos voltar à sombra para descobrir os nossos tesouros. Hoje eu fazia um pouco dessa faxina, né? O guarda-roupa estava daquele jeito que a gente mal pode abrir, senão desencarna de tanta coisa que cai em cima. E aí, depois de minha amada mulher falar um pouquinho, eu resolvi fazer uma reciclagem nesse guarda-roupa. E não é que eu descobri coisas valiosas, é como a nossa sombra. Na sombra tem coisas que nós já podemos reciclar, ou inutilizar, ou passar adiante, mas também tem coisas valiosas. Alguns tesouros guardados, escondidos, e um deles
é o nosso médico interno, que deixamos esquecido, que deixamos inatuante e muitas vezes nos sentimos sem forças para voar. E é impressionante porque ao tempo que eu fazia isso, eu ouvi o cantar de um passarinho, no mesmo momento que eu estava fazendo a faxina. E aí cheguei bem devagar à janela, era um filhote de passarinho que talvez estivesse dando os seus primeiros voos e estava perdido, assustado, ali na minha janela. Ele não se sentia confiante o bastante para seguir adiante. E aí eu comecei a falar, a conversar um pouco com o passarinho. Isso aprendi com minha sogra, porque ela conversa com a cachorra dela. E aí, bom, se ela conversa com a cachorrinha dela, eu posso conversar com o passarinho também. E eu comecei a conversar com o passarinho. O que há, meu rapaz? Não está confiante o bastante, não é? Para dar esse voo. E logo chegaram mais 2 passarinhos adultos, que deveriam ser os pais, preocupados já com o filhote que dava os primeiros voos. E enquanto eu e Iris observávamos essa cena, quando demos uma saída e voltamos, o passarinho não estava mais. Provavelmente ele conseguiu a força necessária para dar o seu primeiro voo apoiado. É como um médico interno que existe em nós. Se nós deixamos na sombra, ele não atua. Mas quando fazemos uma conexão profunda, ele nos mostra as asas que existem em nossa alma, para que demos os grandes voos da alma, na construção de uma saúde mais ampla. Porque esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. O pensamento seguro de que a minha ação, o meu pensamento se conecta com o meu corpo e pode produzir efeitos muito benéficos para a minha saúde. Não somente quando estou doente, mas pode me precaver de enfermidades que eu não tenha que passar e que passe às vezes, talvez, porque minha mente se encontra enferma. O pensamento seguro de que, por mais difícil que seja a vida, ela me coloca situações onde há possibilidade de crescimento. O pensamento seguro de que, mesmo nesse mundo corrido de tantas enfermidades, eu não devo ser mais um enfermo. De tantas dificuldades, eu não devo ser também mais uma dificuldade. De tantos desafios, de saber que eles existem para o meu aprimoramento constante. E esse pensamento seguro, essa esperança, esse ânimo equilibrado, vão sintonizando forças maiores, o médico interno. É o médico que faz uma conexão profunda com Deus, não numa perspectiva somente religiosa no contexto social, mas faz uma conexão profunda com Deus, porque é a fonte da vida e que traz também essa possibilidade de eu me realizar plenamente. Desse Deus interno que tantas vezes é esquecido no meu caminhar. Portanto, nós devemos seguir alguns passos para a construção da saúde. É lógico que não existe uma regra única para que cada um conquiste a saúde. Mas existem algumas reflexões que gostaríamos de passar para que pensemos a respeito de como andam essas instâncias em nossa vida. Em momentos de saúde, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: dedica-te à meditação salutar em torno das tuas deficiências para corrigi-las e dos teus valores para ampliá-los. Dedica-te à meditação. Não precisamos ficar meia hora, 1 hora parados, não. Fique o tempo que for possível e vá exercitando a mente ao fazer a autoavaliação, uma autoanálise.
Porque somente através da autoanálise nós poderemos corrigir aquilo que se encontra distorcido. Podemos melhor orientar as nossas crises e aproveitar as crises para o nosso processo de transformação. É uma forma de treinar o pensamento, mas muitas vezes nós queremos também disso ter resultados mágicos. A pessoa começa a fazer uma meditação e aí já vem as queixas, mas eu sento para meditar e só vem assombração. Não é possível? Claro que é possível. Quanto tempo ficamos alimentando nossas sombras, nossos conflitos? E no momento que silenciamos, são eles que vêm à tona. Não se assuste. Dialogue com seus conflitos. Converse com seus conflitos. Tente verificá-los como se estivesse de fora. Se fosse uma outra pessoa que estivesse vivendo a situação que eu estou vivendo, o que eu aconselharia? Porque quando fazemos isso, nós nos distanciamos um pouco do fator emocional que às vezes nos tira de uma perspectiva racional, equilibrada. Se afaste um pouco se a emoção estiver em desarmonia. Verifique aquilo que ocorre com você como se estivesse acontecendo com um terceiro, porque aí fica mais fácil. Porque para o problema do outro, a gente sempre tem uma solução. Sempre tem um olhar de que o outro não faz porque não quer, ele está assim porque deseja, a dificuldade dele não é tão grande assim. Isso ocorre porque a nossa emoção não participa como a emoção da pessoa. Por isso mesmo devemos fazer conosco também, distanciando-nos da emoção, fazer uma análise da nossa vida. Quais são os transtornos, os conflitos que ocorrem? E essa meditação serve para corrigir as minhas deficiências, mas também para avaliar os meus valores. Eu tenho possibilidades, tenho os tesouros, tenho valores que eu posso acionar e que muitas vezes esqueço. Um segundo tópico: incorpore hábitos saudáveis em sua vida. Todos queremos ter saúde, mas temos uma vida saudável? Saudável no corpo inicialmente, num exercício físico que não precisa ser um excesso, porque muitas vezes as pessoas vão para o excesso e excessos também são doentios. Quando falamos em exercitar, não é para todo mundo ficar com aquele corpo perfeito do modelo, da modelo, que muitas vezes são construídos em Photoshop e as pessoas correm atrás do corpo perfeito que nem existe. Que nem existe, porque foi trabalhado através de imagem. Ou então, se existe, muitas vezes foi construído através de anabolizantes, de pílulas artificiais que prejudicam a saúde e não a constroem. Constroem formas que as pessoas admiram e que isso também passa, porque a moda do corpo, uma hora diz que a pessoa tem que ser magra, uma hora diz que a pessoa tem que ser forte, uma hora diz que a pessoa tem que ser um pouco mais cheinha. Então não corra atrás disso, corra atrás de saúde. Exercite seu corpo porque faz bem para você. Tente ter uma alimentação equilibrada, porque o seu corpo vai funcionar melhor. A sua digestão estará melhor e todo o seu raciocínio estará mais claro. Imaginemos até mesmo nas atividades espirituais. Quantas vezes as pessoas vão para uma reunião doutrinária ou mediúnica depois de uma refeição farta? E aí chega na reunião, dorme que às vezes até ronca dentro da mediúnica. E aí sai dizendo, não, é o espírito obsessor. Não, meu amigo. Seu obsessor se chama feijoada, mocotó, né? Carne seca, que às vezes vai entulhando o organismo, quando não o uso de alcoólicos, sem nenhuma crítica àqueles que fazem, mas todo excesso é prejudicial. O organismo tem que ter um tempo para a digestão. E até mesmo para a reflexão profunda, o nosso corpo vai se prejudicando nesse aspecto, porque não temos uma vida saudável. Uma vida saudável que considere nem dormir demais, nem dormir de menos. Um sono equilibrado para recompor as forças,
onde nós tenhamos um cuidado especial, porque o corpo é um empréstimo divino. É através do corpo que o Espírito se manifesta também. E temos que cuidar desse instrumento, porque através dele as potências do Espírito têm vazão na nossa vida. E de que forma estamos cuidando do nosso corpo? Ele também é parte do todo que deve ser cuidado. Renove constantemente os seus padrões mentais. Renove sua forma de pensar, de olhar a vida. Não fique olhando somente por um único ângulo. Olhe as situações da vida sob novos ângulos. Certa feita, uma colega me contava. Ela estava indo deixar a filha na escola e depois ia para o trabalho. E como toda cidade grande, o trânsito naquele dia parece que estava assim algo especial. E ela começou a reclamar. Mas esse carro da frente que não anda, esse povo que fica buzinando o tempo todo, e falava e falava. E a filhinha de 4 anos, que estava no banco de trás, perguntou a ela assim, muito calmamente: ô minha mãe, você já olhou para o céu hoje como ele está bonito? A gente vem todo dia, minha mãe, pela praia, mas eu não vejo a senhora nem virar o olho assim para ver a praia, quando os carros da frente permitem que a gente faça isso. E ela se deu conta. Se deu conta que estava vivendo uma ansiedade tremenda em algo que ela não podia fazer nada. Não podia tirar todos os carros da frente. Se fosse chegar atrasada, que curtisse da melhor forma aquele trajeto até lá chegar, porque senão lá chegaria num estado de ânimo que nos adoece cada vez mais. São os nossos padrões mentais, viciados em emoções destrutivas. Temos que renovar os nossos padrões mentais, modificando a nossa forma de falar, modificando os hábitos de leitura, os programas que nós vemos. Tudo isso vai sendo armazenado no inconsciente e vai trazendo subsídios para os nossos padrões mentais. Se eles não são satisfatórios, temos que renová-los constantemente. Temos que modificá-los porque eles resultam ou em saúde ou em enfermidade. Aprenda a escutar os seus sentimentos. Normalmente nós vamos ao médico para que ele escute os batimentos cardíacos, veja a nossa pressão, mas nós temos que auferir também como andam os nossos sentimentos. São somente sentimentos de amargura, de tristeza, de desapontamentos, de decepção, porque tudo isso interfere no nosso sistema imunológico. Ou são sentimentos solidários, de amor, de fraternidade, um olhar mais profundo para com a vida, porque se nos deixamos levar pelo turbilhão do mundo, os nossos sentimentos ficam tumultuados. Passamos a nos distanciar dos outros, passamos a construir muros cada vez mais altos, nos cercamos e queremos estar seguros perante a sociedade que vivemos, mas qual a maior segurança que existe, senão a de ser pleno, senão a de estar consigo mesmo e deixar que a própria vida nos traga os desafios e vamos lidando a pouco e pouco com o que a vida traz, porque esses são os nossos ensinamentos. Escutar os sentimentos, perceber quando estamos demasiadamente tristes ou eufóricos, perceber quando estamos angustiados, ou perceber quando esses sentimentos estão em desalinho e precisamos harmonizá-los. Não é que toda tristeza seja ruim, mas quando ficamos excessivamente tristes, algo está errado no nosso caminho, porque não temos lentes para olhar a vida como ela é. Não é também que ser alegre seja coisa sempre boa, porque também os excessos eufóricos podem mostrar que nós estamos desequilibrados. A própria depressão bipolar mostra isso. O perigo, dizem os médicos, não são somente os períodos da depressão, no sentido de estarmos tristes,
mas são os picos de euforia onde a pessoa pode cometer loucuras. Porque quando a energia sai de maneira intensa, o próprio movimento psíquico da energia psíquica faz com que ela retorne ao inconsciente. E se na euforia eu fui demasiadamente desequilibrado, quando a força vem comigo, vem para dentro, eu não sei lidar com ela. Por isso que escutar os sentimentos é a possibilidade que nós temos de perceber se algo está em excesso, se estamos demasiadamente cultivando emoções autodestrutivas, se a força de Thanatos, a morte, vai ganhando corpo em nós e nós não nos damos conta disso. Não deixe para ser saudável e feliz no dia que. Às vezes a gente faz isso, coloca determinados projetos sempre para frente. Como uma dieta que só começa na segunda-feira, não sei porquê. Segunda-feira eu começo com minha dieta. Mas aí passa o final de semana, né, aquelas guloseimas tão apetitosas e eu nunca começo minha dieta. Assim também, às vezes, eu faço com projetos de ser saudável e feliz. Vou sempre postergando. Eu vou começar esse projeto quando o momento em que vivemos é o agora. Então, comece a mudar agora as suas predisposições. Não deixe para marcar numa data futura do calendário, porque talvez ela não exista. Para o espírito, o momento é agora. O espírito não está muito preocupado da nossa idade, se temos ou não temos mais forças físicas. O espírito não está preocupado com isso. Porque para ele a vida é para sempre. Então o momento de se transformar é agora. Agora é que minhas predisposições devem estar firmes, começando com uma conexão firme da mente, que aproveita as vibrações do movimento, do momento presente. Quanta coisa ocorre e a gente nem se dá conta. Enquanto estamos aqui, quantas ocorrências lá fora, quantas pessoas transtornadas, quantas pessoas doentes, e a gente tendo possibilidade de reflexionar a respeito da saúde. Então, o mundo que eu posso modificar é o meu mundo. São as minhas percepções, emoções, os sentimentos, o direcionamento da energia para que tudo mais também se equilibre. Busque aprender coisas novas, que faz parte de uma renovação. Nós vivemos num mundo de muita intensidade, de mudanças, e até mesmo para poder dialogar com os nossos filhos, nós temos que nos aprofundar do mundo moderno. E quantas possibilidades de aprendizado nós temos. E o que mais me impressiona em pessoas sábias é essa capacidade, essa busca constante de aprendizado. Essa sede de aprender sobre a vida, sobre o mundo, sobre si mesmo, nunca deve terminar. Não há idade para isso. Nós devemos ter em mente que não há idade para novos aprendizados. E quantas vezes deixamos esquecidos esses projetos, sonhos às vezes de infância, e essas possibilidades ficam guardadas na sombra. Portanto, esse aprendizado de coisas novas possibilita isso, sair da sombra, aquela característica e qualidade que eu tenho e que às vezes nem sei porque a vida foi acontecendo e o direcionamento do ego foi tão grande que eu deixei isso perdido. Quantas pessoas que deixaram esquecidos seus projetos de fazer algum curso de música, de dança, de pintura, e aquilo poderia ser a vazão da própria alma e que fica escondida, não vem à tona porque a vida foi acontecendo, os filhos foram nascendo, a profissão tomou muito tempo e eu deixei a alma de lado. Jamais deixemos a alma de lado, é ela que é o mais importante. Por isso a conexão profunda com ela é que nos traz a cura. Somente quando a alma se expressa,
ela vai trazendo à tona os seus valores e organizando a harmonia para que finalmente atinjamos a cura. Seja útil à sua comunidade. Não basta ter saúde somente para nós. A saúde, a construção da saúde, de uma vida mais digna, deve englobar também a comunidade, as pessoas que vivem ao nosso redor. E em nosso país, a miséria campeia, precisando de nós. Não somente a miséria econômica para que demos coisas, mas acontece lá fora a miséria dos sentimentos, a miséria dos valores ético-morais, a miséria da degradação humana que vai ocorrendo todo dia, muitas vezes com o nosso silêncio ou com a nossa inação. Muitas vezes nos calamos perante aquilo que vemos em erro e aquilo continua sucedendo. E se não estamos no corpo, enfermos no corpo, a nossa sociedade está enferma e dá mostra disso todos os dias nos telejornais. Seja útil à sua sociedade, à sua comunidade, primeiramente consigo mesmo, porque essa mudança interior já vai atingir aqueles que convivem com você, porque encontrarão novas vibrações. Mas não deixe somente com sua família essas suas vibrações, e leve também às ruas, ao seu trabalho, ao ambiente, trazendo consigo o sorriso no rosto, não aquele sorriso para mostrar a aparência, mas daquele que travou a luta consigo mesmo e se encontra no caminho da construção da saúde, porque está em paz consigo, em paz com o mundo e, consequentemente, em paz com Deus. Todos queremos ter saúde, mas porque nem todos construímos uma vida saudável, é que as enfermidades campeiam. Mais do que doenças externas, precisamos cuidar do ser doente que nós estamos. Mas se existe a doença lá fora, que isso não se transforme em algo normal. A normalidade, diz Joana de Ângeles, quando todos estão gripados, isso não significa que a saúde é estar gripado também, o normal é estar gripado. Mas a construção da saúde para que mostre aos outros que existe uma saúde interna que deve ser ativada a partir do meu médico interno, o médico da alma. E quando finalmente estivermos em paz com esse médico da alma, teremos a conquista da saúde. Nossas vibrações de paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Podemos fazer a construção de uma vida saudável, construir um modelo saudável para nós, para que a partir disso tenhamos também saúde. E as mais antigas escolas de filosofia, as escolas científicas, sempre buscaram um método que nos proporcionasse a saúde. Ficaram famosas as experiências dos alquimistas que tentaram construir o elixir da longa vida. Esse elixir, diziam eles, seria capaz de proporcionar que o corpo físico fosse indestrutível. E dedicaram tempos, estudos preciosos para tentar construir esse elixir da longa vida. Fazendo uma análise a respeito desses alquimistas, tanto desses que buscaram construir o elixir da longa vida, como também daqueles que tentaram construir o ouro através das suas experiências, Carl Gustav Jung chegou à conclusão de que isso também fazia parte de um processo psíquico. Através do nosso psiquismo, poderíamos proporcionar a construção de um elixir de longa vida, ou então do ouro interno a partir do nosso desenvolvimento. Mas vemos no dia a dia a correria de homens e mulheres atrás das conquistas que o ego proporciona.
sem nenhuma crítica quanto a isso. Mas se esquecemos do principal, se esquecemos da nossa própria essência espiritual, se deixamos de lado parte importante da nossa vida, como é que queremos ter saúde? Se a nossa vida é uma corrida desenfreada, uma corrida ansiosa atrás de tudo, como queremos poder ter saúde se não estamos tendo uma vida saudável? É por isso que certa vez perguntaram a Confúcio: o que o surpreende mais na humanidade? Confúcio respondeu: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para a recuperar. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por não viver no presente. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje vamos continuar as nossas reflexões a respeito da saúde. Quem é que não quer ter saúde? A saúde faz parte dos nossos votos a todas as pessoas quando terminamos um ciclo, quando desejamos que algo vá bem, e todos pensamos a respeito da saúde. Mas como é que podemos conquistar a saúde? Será que a saúde é resultado somente de uma questão hereditária, genética? Será que é somente resultado de uma saúde determinada pelas instâncias governamentais? Ou nós também podemos ter o único e verdadeiro patrimônio que nós temos? Mas a nossa vida ansiosa faz com que não vivamos nem no presente, e como não podemos também estar no futuro e no passado, ficamos perdidos nesse tempo, sem saber construir de forma mais profunda uma vida significativa. E a ansiedade está na raiz de muitos males da vida presente. Sabe qual o resultado imediato da ansiedade? Fazer com que nós não consigamos nos fixar no momento presente, que é o momento mais importante. É o momento onde a vida acontece. É o momento onde eu posso dar respostas efetivas, emocionais, cognitivas, para todos os fenômenos que acontecem. Mas como as criaturas se encontram presas ou no seu passado, no ressentimento, na angústia, na mágoa, nas dores vividas, na criança ferida, ficam perdidas nos seus pensamentos. Ou então, pelo próprio medo, pela insegurança, estão constantemente no futuro, não conseguem nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. E nós vemos que essas reflexões feitas 5 séculos antes do próprio Cristo, são reflexões profundas a respeito da conduta humana. Como podemos querer ter uma vida significativa se todos os nossos esforços estão pautados no ego? Como querer ter uma busca profunda se a nossa corrida diária continua sendo ansiosa? Perdemos a saúde, como já dizia Confúcio, para juntar dinheiro. Por que perdemos tanta saúde para juntar dinheiro? E alguns respondem: é o meu ganha-pão, tenho que sustentar minha família, os meus filhos, tenho que deixar herança para os meus filhos, tenho que construir um patrimônio para a minha vida. E qual o verdadeiro patrimônio que eu construo? Se não essa essência que somos, que cada vez mais deve ser trabalhada, elaborada, experimentada, e é o único